Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live das quartas-feiras, em que nós sempre falamos sobre relacionamentos abusivos, transtornos de personalidade antissocial, como narcisismo, psicopatia. E para você que vai assistir esse vídeo depois no YouTube, não deixe de colocar o seu like, de deixar o seu comentário, de compartilhar. Quanto mais pessoas souberem sobre o funcionamento do transtorno de personalidade narcisista, mais pessoas estarão livres da ação dessas pessoas tão destrutivas. Boa noite, Helenice, seja bem-vinda. Vamos todos chegando. Hoje nós vamos falar de um tema que é recorrente nos comentários que eu recebo dos sobreviventes, aqui na minha página do Instagram, no YouTube, no WhatsApp, que quando percebem quem são os narcisistas, como eles funcionam, a constatação primeira que esses sobreviventes fazem é: não sou eu a louca, não sou eu o louco, agora eu entendi. Boa noite, Paloma, seja bem-vinda. E é um alívio muito grande, porque o tempo todo quem está num relacionamento abusivo passa por esse tipo de coisa, acha que tem problemas mentais e também acaba achando que essas vítimas acham que elas são as pessoas narcisistas da história. Boa noite, Amanda, seja bem-vinda. Então eu decidi fazer essa live hoje porque muita gente pede. Quer dizer que então não sou eu a louca? Boa noite, Maria Lúcia, seja bem-vinda. Então vamos aprofundar e entender por que é que a gente acaba carregando essa sensação tão pesada. Boa noite, doutora Flávia, boa noite, Rodrigo, sejam todos bem-vindos, obrigada da presença. Isso tudo os narcisistas fazem de caso pensado, né? Eles têm aquele manualzinho macabro de funcionamento instaurado dentro deles. E é interessante, né? Como em todo relacionamento acaba sempre sendo, né, a mesma coisa, a mesma repetição. É um mistério a gente saber como é que esse povo todo já carrega tudo isso dentro de si. E quem puder também coloca o aviãozinho aqui da página para funcionar. Vamos compartilhar. Se você conhece alguém que está num relacionamento abusivo ou que já saiu, está precisando entender, está precisando começar a se achar. Quantas pessoas relatam, né, nessas mensagens que eu recebo? Finalmente eu entendi o que está acontecendo comigo, quem é esse monstro comigo, quem é essa mulher horrorosa do meu lado. E não é só relação a marido e esposas, não. Mães, pais, colegas de trabalho, chefes, líderes religiosos. Aliás, sexta-feira vou fazer uma live quente, né, sobre narcisistas religiosos. Boa noite, Lara, seja bem-vinda. Esse tema é muito importante, é polêmico, porque todos os dias a gente vê as notícias. Boa noite, Flávia, Pedro, sejam bem-vindos. A gente vê notícias, né, nos jornais sobre líderes religiosos das mais diversas facções religiosas, vamos dizer, né, com casos de abuso sexual, com casos de abuso, desvio de dinheiro, de até assassinato, né? Aquela pastora Flor de Lis, a gente acabou sabendo de toda aquela história que ela mandou assassinar o próprio marido. Isso é uma notícia, uma figura pública. Então vai ser uma live quente, vai ser no canal do Sandro Marsola. Vamos falar sobre narcisistas religiosos. Boa noite, Evanderson, seja bem-vindo. Pois é, e aí queria saber uma coisa, quem está aqui na página, quem está presente, quem está chegando, passou já por um relacionamento abusivo ou ainda está passando e teve essa sensação, teve esse pensamento: será que eu estou ficando louca? Será que eu não estou boa da cabeça? Ou não estou bom da cabeça? Porque vamos falar, gente, narcisismo, transtorno de personalidade não tem gênero. Podem ser homens e mulheres. É muito mais conhecido em relação a homens serem abusadores, mas existem muitas mulheres abusadoras. Eu sempre falo sobre isso, porque muitos homens acabam tendo dificuldade em vir pedir ajuda, porque acham que não vão ser compreendidos, que o homem sempre tem que ser forte, e não é assim. Tem muitas mulheres que fazem muito mal. Quem já passou por isso, vai colocando aí nos comentários. Eu já passei, aí a Paloma falou que sim. Pois é, Paloma, eu também.
Durante um relacionamento abusivo que eu tive de vários anos, eu falava, nossa, não, eu tô com problemas. E aí, por que isso acontece? São vários fatores, são várias entradas de informações, mas eu fiquei pensando hoje, boa noite, Pedro, você também já se sentiu assim, a Lara? Eu me perguntava várias vezes se eu estava louca, se eu não vi o que vi. É isso mesmo. Boa noite, João Alexandre, seja bem-vindo. A gente fala, será que é isso mesmo que eu entendi? Porque às vezes é até uma coisa, Vânia, boa noite, seja bem-vinda. Às vezes o que a gente vê é tão doloroso, é tão inacreditável que a gente fala, não é possível, isso aqui não pode ser isso. Eu passei por essas situações também. Não é possível que alguém tenha cara de pau ou tenha uma maldade para fazer isso. Fala, não, essa pessoa tão maravilhosa que eu conheci há pouco tempo atrás fazendo isso, não, eu estou enganada. É exatamente isso, Lara. A gente começa a questionar coisas básicas. E eu estava pensando hoje, para falar sobre o tema, como é que a gente podia começar. Eu acho que a gente pode falar sobre a dissonância cognitiva. O que é a dissonância cognitiva? Doutora Flávia falando, Luciana, mas estão em toda parte, parece um programa. Exatamente, Flávia. Fala-se em 2% da população, mas na minha experiência, na minha percepção, não só minha, de vários outros estudiosos, terapeutas, profissionais de saúde física e mental, a gente sabe que esse número é maior. Boa noite, Maria Clarice, seja bem-vinda. Eu já ouvi essa opinião de um estudioso, não é daqui do Brasil não, ele é de fora, uma pessoa muito séria, ele já coloca em 4%. Isso equivale a cada um de nós encontrar um narcisista diferente por dia. Olha como é vasta, né? A variedade à disposição. Boa noite, Luciana, seja bem-vinda. Mas então vamos voltar a falar sobre a dissonância cognitiva. Ela é um estado mental. A dissonância cognitiva acontece quando a gente nega uma crença, um valor nosso estabelecido por muitos e muitos anos. Boa noite, Genesi Lopes. Boa noite, às vezes eu me engano na leitura, perdão. Então, na dissonância cognitiva, a gente acaba negando uma crença, um valor nosso estabelecido de muitos anos, um valor que nós temos respeito, aceitamos, a gente troca esse valor por uma desculpa esfarrapada, devido, como a Lara falou, não é possível que eu esteja vendo isso na minha frente. E porque também nós já estamos dentro de um jogo de manipulação instalado pelo narcisista dentro da nossa mente e a nossa dependência emocional está profundamente acentuada em função de todos esses mecanismos de manipulação. Vamos colocar um exemplo para ficar mais prático. Você sempre na sua vida disse para si próprio: eu nunca vou aceitar que ninguém grite comigo dentro de um relacionamento, que me acuse de uma coisa injustamente. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda. Se algum parceiro, alguma parceira chegar para mim e me acusar injustamente, gritar comigo, me maltratar, me humilhar em público, jamais eu vou aceitar calada. Eu vou me colocar, eu vou me defender, afinal de contas, dentro de um relacionamento é fundamental esse tipo de respeito. Boa noite, Fernando, seja bem-vindo. E aí o que acontece? Boa noite, Ariana, seja bem-vinda. Você está no relacionamento com essa pessoa abusiva e começam as invalidações, começam as humilhações. Ele grita com você, ele acusa injustamente e você não faz nada. Você não levanta a voz para se defender, você fica quieto. E aí, você feriu um valor seu, que há muitos anos você tem como certo, você observou, talvez você tenha até vivido em outros relacionamentos e tenha colocado um limite, mas esse não. E aí a sensação interior é muito ruim. É uma sensação de que nós somos fracos, de que nós não sustentamos nossa própria personalidade. Então isso faz com que a gente tenha nossa autoestima diminuída, que a gente se veja mal. E aí a gente vai criar
desculpinhas esfarrapadas para dizer que, na verdade, puxa, quando eu falei que a gente não pode jamais aceitar que alguém nos maltrate sem nos defender, a gente fala isso na teoria, na prática não é bem assim. Relacionamento é uma dinâmica. E olha, ele ou ela, né, tadinho, tadinha, quantos problemas de infância, né, já não traz dentro de si, porque o narcisista sempre se coloca como uma vítima, um coitadinho, que passou problemas, foi enganado, foi traído, não recebeu amor, tudo mentira. Até porque se aconteceu ele nem liga, porque ele não tem emoção, ele não tem conexão emocional com as pessoas, nem com as coisas, inclusive. Então a gente vai contando essas mentiras, mas nós sabemos que isto é uma mentira. É isso mesmo, Vânia, é uma desconstrução da personalidade. Boa noite, Rosemary, seja bem-vinda. Então a gente vai fazendo esse jogo de contar mentiras para si próprio. Isso é muito ruim, porque a gente acaba se acostumando com algo negativo e a gente vai negando os nossos próprios valores de uma maneira que chega uma hora que você já não sabe no que realmente você acredita, o que é importante para você. Você acaba se equiparando a esse narcisista, a essa narcisista, nesses valores que eles têm. E você começa a não saber mais quem você é. E pode surgir essa sensação, quem sou eu? Meu Deus, eu estou com ausência de mim, isso aqui não é normal, acho que eu estou ficando louco, acho que eu estou ficando louca, não é possível. Porque foi tanta negação de si mesmo, de coisas que nós construímos através da nossa percepção ao longo da vida e a gente nega. A gente nega por uma coisa ruim ainda. A gente nega por algo que está nos fazendo mal, que está destruindo nossa autoestima. E aí vai aprofundando esse buraco. O buraco da falta de confiança, o buraco da percepção de que nós somos fracos, fracas. E aí vai ficando cada vez mais difícil ter força para sair, ter confiança em si para sair. Afinal de contas, eu estou nessa situação com essa pessoa tão ruim e eu não saio. É porque eu não sou grande coisa. Vamos ver os comentários aqui. Boa noite, Ana, seja bem-vinda. O Pedro fala, e quando a pessoa diz tudo isso emocionada e chorando? Pedro, se esta pessoa está emocionada e chorando, aí você vai ter que... Eu não entendi. Se quem está chorando e emocionada é a vítima ou é o narcisista? Depois você me esclarece aqui, tá? Se for o narcisista, é teatro. É um teatro porque eles choram quando eles querem manipular ou quando eles estão com raiva porque perderam poder, não estão recebendo suprimento ou porque foram abandonados. Então eles choram de raiva, mas eles não têm emoção, eles encenam, eles são atores e atrizes de Hollywood. Ah, o narcisista, entendi, Pedro, legal. Então, é uma encenação para te convencer, porque nós olhamos para o mundo através das nossas percepções, do nosso olhar empático. Nós achamos que todo mundo funciona como nós funcionamos, e não é verdade. Os narcisistas se valem de que o mundo desconhece como eles funcionam. Por isso é que eles ganham, por isso é que eles se mantêm. Porque o dia que a população mundial, na sua pelo seu grande número, souber o que é o narcisismo, eles perdem o poder de estar fazendo o que fazem, porque a gente vai reconhecer. Então esse choro é para acionar o seu mecanismo interior de se compadecer. Esse é o modo empático de agir. E aí, nossa, mas ele está chorando. Quem é empático e vê alguém chorando na hora, fala, não, meu Deus, está chorando, está sofrendo. Isso é instintivo, é o nosso lado bicho até, que reage assim. E aí eles usam simplesmente para manipular. Não é verdadeiro, porque eles não conseguem chorar por emoção. Eles choram de raiva. Eu já vi. Uma vez um narcisista perverso, um narcisista com psicopatia chorando. Mas ele tinha levado uma rasteira de um outro narcisista dentro do seu trabalho. Sabe, briga de titãs? E assim, eles têm gradações, tá? Tem aqueles que são mais cruéis, os menos... E um, quando é mais poderoso que o outro, não quer saber, passar por cima. Então eu vi esse choro de raiva. Espero que eu tenha te respondido, Pedro. A Luciana perguntando, e a gente ainda mente para defender o narci? Exatamente, Luciana. A gente defende.
Porque é uma maneira de nós dizermos para nós mesmos: não, ele não é tão ruim não. É para aliviar a nossa dor, para aliviar essa sensação de ser fraco, de ser fraca, de não defender a própria personalidade. Eu vou defender porque ele é bom sim. Não, ele é bom sim, não é desse jeito não que eu acreditava. Isso é tudo coisa da minha cabeça. Eu estava falando de uma teoria que eu acreditava. Então a gente entra para defendê-los, né? E acha que está fazendo certo. Mas vamos lembrar que a gente está dentro de um grande jogo de manipulação, um grande jogo de controle, e que a nossa dependência emocional nesse momento está muito, muito, muito arraigada e muito estimulada, né, pelos jogos do próprio narcisista. A Ariana falando, a gente se sente um lixo. Pois é, Ariana, essa sensação de lixo vai tornando cada vez mais difícil a gente ter coragem para sair do cativeiro. Outra sensação muito comum do sobrevivente é assim: eu era alegre, eu era uma pessoa corajosa, eu era uma pessoa ousada, uma pessoa forte, eu fazia tantas coisas inéditas na minha vida, enfrentando os meus medos, e agora eu não consigo mais. É devido a esses mecanismos que vão tirando essas forças. Não vão tirando, na verdade, a gente vai se convencendo de que a gente é assim, mas nós não somos. Nós não somos isso que esses narcisistas querem programar dentro de nós. Lorena, seja bem-vindo, boa noite. Jaque, boa noite. Então, desse jogo da dissonância cognitiva, ele acontece em várias situações constantemente, diariamente. Eu acho que todos os dias isso acontece. E eu acho que a dissonância cognitiva mais dolorosa, da qual a gente não escapa e que é a mais difícil de entender e aceitar, é porque é que aquela pessoa tão maravilhosa do início do relacionamento se tornou um monstro em tão pouco tempo. Porque nós acreditamos piamente de que esta pessoa, de que o príncipe, de que a princesa existiam, de que eles iam cuidar de nós, que eles eram bondosos, carinhosos, atenciosos, acreditamos naquelas mensagens de amor. Nossa, você é a minha metade da alma. Quando eu estou abraçada com você, abraçado com você, eu tenho a sensação de que eu conheço você de outra vida. Essa frase é clássica de narcisista, né, gente? Eu conheço você de outra vida já, não sei, uma sensação. O seu perfume ficou grudado na minha pele, até agora eu sinto. Olha, que mentira. Pois é. Então, isto tudo a gente vive, é tão bom. A gente fala, agora sim, eu encontrei a pessoa querida da minha vida, a minha cara metade. E quando você olha, essa cara metade em pouco tempo se transformou num monstro. E a gente não quer acreditar que essa pessoa é um monstro. A gente fala, não, fui eu que errei. Não, eu que não estou compreendendo, eu não estou fazendo o meu melhor, eu não estou, sabe, me doando. Uma dor tão grande. E ao mesmo tempo, assim, são fatos, né, e dados na nossa frente, e essa negação. Tudo isso vai destruindo a nossa sanidade mental, dia após dia. Quando você vê, meu Deus, quem sou eu? O que está acontecendo? Cadê os meus valores? Eu sou uma pessoa fraca. E aí está mais e mais difícil de sair. Então, acho que esse é o primeiro aspecto. A Luciana está falando. O fato dela chorar de raiva não me surpreendeu, tanto quanto o fato dessa pessoa não gargalhar. É chocante como a gente não se dá conta disso. Luciana, eles não conseguem rir com espontaneidade, eles não têm alegria, eles não sabem fazer isso. Eles riem copiando os empáticos com quem eles já conviveram. Mas não é uma gargalhada sincera, gostosa, aquela que chega até a doer a barriga da gente, sabe? Nossa, a mandíbula fica doendo, eles não sabem fazer isso, é sinistro. E quando a gente olha e fala, não, essa pessoa é séria, sim, porque tem traumas, né? Problemas de infância, porque a gente olha os olhos, a gente olha os outros com o olhar de empático, mas nem todo mundo é empático. E volto a dizer, os narcisistas se valem disso. Então, eles vão agindo, perante a sociedade eles são sempre pessoas acima de qualquer suspeita, dentro de casa são demônios, e quem ouve o sobrevivente ou a vítima fazer uma reclamação vai colocar um julgamento de um empático.
Só que a gente não está tratando com alguém que tem uma humanidade completa. A gente está tratando com um ser que tem uma ausência do pedaço do que é humano, que não tem compaixão, solidariedade, amor. É uma aberração. Essa é uma colocação minha, né? Perante todo esse desenho, são aberrações. Érica, seja bem-vinda, boa noite. E o Pedro falando, a nossa dependência emocional pode ter origem na nossa infância ou até antes disso. Isso é correto? Sim, começa na infância. Mas, Pedro, além da gente ter o início da dependência emocional na infância, a gente tem que olhar também os nossos traços corporais que começam nessa fase também. Porque o nosso próprio corpo acaba sendo moldado e trazendo no funcionamento da nossa mente a dependência emocional. Esse é o meu trabalho de análise corporal. Então a gente tem 5 tipos de corpos que equivalem a 5 tipos de funcionamento de mente. Conforme a gente vai vivendo, desde que está na barriga da mãe até os 5, 6 anos de idade mais ou menos, a gente vai passando por situações desafiadoras emocionalmente e conforme a resposta que a gente dá, a gente vai definindo o formato do nosso corpo. Cada um de nós tem esses 5 traços, mas o que varia é o percentual. Então, ali nesse corpo também já está delineado a presença da dependência emocional. Mas como é que a dependência emocional se forma? Lá num lar disfuncional, em que a criança teve a percepção de que ela não era amada, de que ela não era querida, de que ela não merecia cuidados. E uma criança não consegue achar os pais ruins. Eu sempre coloco essa explicação. Porque se nós acharmos nossos pais ruins, nós vamos nos afastar deles. Se nós nos afastarmos, a gente não sobrevive. Então a nossa mente, a nossa psique não deixa a gente ver os nossos pais ruins. Por quê? Se nós somos bebês, crianças, e ninguém cuida da gente, a gente não sobrevive. Então, para que isso não aconteça, para que a gente sobreviva, e esse é o objetivo da nossa mente, o objetivo da nossa psique, nos manter vivos, a gente acha que nós somos ruins. Nossos pais são ótimos, nossos pais são bons. Nós é que fazemos coisas erradas e não merecemos e não ganhamos amor. E essa dor é tão grande, e aí tem 2 possibilidades. Uma, vamos para o lado da codependência emocional, que é, eu sou tão ruim, mas eu vou ser muito melhor. Eu vou ser tão bom que aí sim eu vou receber amor dos meus pais. Então esta criança vai ter aquela síndrome da boa menina, síndrome do bom menino, sempre tentar salvar, ajudar, colocar panos quentes, fazer de conta que não está acontecendo nada de tão ruim. Doutora Flávia perguntando, será que são seres reptilianos, dracos e outros, um humano para evoluir? Não sei se para evoluir, mas eu acredito que sim, existe um lado genético que a gente consegue ver traços, que o nosso cérebro, alguns estudiosos colocam ele dividido em 3 partes, e uma dessas partes é o cérebro reptiliano, em que estão instaladas, né, essas programações de sobrevivência. E aí equivaleriam a esses comportamentos desses seres reptilianos. Mas vamos aprofundar isso num outro momento aqui, doutora Flávia, para eu não me perder muito do assunto. Boa noite, Marlene, seja bem-vinda. Então, a questão da dependência emocional se forma assim nessa infância, Pedro. E a dependência emocional, ela é um transtorno de personalidade, como também é o transtorno de personalidade narcisista. Então, ela não tem cura, porque não é doença mental. Doença mental é aquilo que faz com que a gente tenha uma visão distorcida, fantasiosa da realidade. Como nem narcisista, nem nenhum transtornado antissocial, ou mesmo os dependentes emocionais, tem essa, como é que eu vou dizer, essa visão distorcida de realidade, a gente não tem doença mental, a gente tem um transtorno. Um transtorno é um jeito de ser. É uma série de comportamentos. Então, ao longo da vida, a gente tem que aprender a lidar com essa dependência emocional. A primeira coisa é admitir, eu tenho dependência emocional. Quando a gente se conhece, a gente vai ganhando. Aliás, eu ouvi uma frase ontem muito boa, que eu pensei logo nos narcisistas. Boa noite, Luciana. Boa noite, A. Cavadas. Sejam bem-vindas. Que é daquele autor do livro A Arte da Guerra, que ele diz que quando nós nos conhecemos e nós conhecemos o nosso inimigo, a batalha está ganha, a gente vence. E é exatamente isso.
como eu falei em relação à dependência emocional. Eu sei que eu sou dependente emocional, eu me conheço, eu sei como eu funciono. E aí, ninguém vai me pegar nesse ponto frágil. E se a gente colocar assim, uma convivência com narcisistas, se a gente começa a entender o funcionamento deles, começa a ter ideia desse manual sinistro de maldades que eles carregam, a gente começa a dar os passos certos para ter o mínimo de prejuízos, o mínimo de destruição. Porque não adianta. Sempre que a gente convive com essas pessoas, nós saímos lesados, destruídos, saímos mal. Mesmo que eles não façam nada, não abram a boca, a simples convivência com essas pessoas nos intoxica interiormente. Como eles são negativos, a Luciana falou, eles não conseguem rir espontaneamente, essas pessoas só carregam raiva, vazio, angústia, e a convivência com eles vai nos intoxicando. Então, mesmo que eles não façam nada, a gente já está saindo perdendo da história. Então, muito bem, a gente trouxe esse primeiro aspecto, que é dessa questão da dissonância cognitiva. Isso acontece todos os dias. E a cada dia que acontece, a cada vez que acontece, vai se aprofundando a crença na vítima de que ela é fraca, de que ela não consegue defender a própria personalidade e de que ela está ali vivendo uma situação horrorosa, mas ela tem que arrumar essas desculpas esfarrapadas para ficar. Vamos lembrar que nós, sobreviventes, enquanto estávamos ou estamos dentro de um relacionamento abusivo, nós temos um vício psicofísico instalado, como se fosse vício em álcool, como se fosse vício em droga. Então, a nossa mente também começa a fazer uma série de mecanismos para nos puxar em direção a esse relacionamento, a essa pessoa abusiva, para que este vício seja satisfeito. E aí, um detalhe, né, um parêntese, muita gente julga, né, aqueles que estão em relacionamento abusivo e não saem. Às vezes vê uma mulher ou até mesmo um homem que apanha dentro do relacionamento e fala, nossa, por que não sai? Se está apanhando, deve gostar, gosta de apanhar. Não tem noção do mecanismo que está por trás de tudo isso, que está prendendo essa pessoa, que ela mais quer sair, mas não consegue. Vamos lembrar disso, nós temos um vício psicofísico. E este vício a gente também vai ter que, ao longo da nossa vida, saber que ele está instalado. Sabe como aquele alcoólatra que conseguiu finalmente se ver limpo, né, como é dito nos grupos de apoio, como o drogado que é dito que está limpo, ao momento em que esse alcoólatra coloca uma gota de álcool na boca, tudo volta para nós também. Não vamos achar que agora eu saí. Não, nós vamos para o resto das nossas vidas saber quem somos e vamos aprender a lidar, vamos nos conhecer. Por isso é importante o processo terapêutico. Eu vejo algumas pessoas falando, se livre para sempre da sua dependência emocional. Não é assim. Cabe a mim, sou terapeuta, atendo, eu trago essas verdades. Seria muito bom se tivesse. Se tivesse, a gente pode ter certeza de que eu já teria participado, já estaria livre, mas não tem. Mas também é muito bom nós nos conhecermos, é muito rico a gente saber quem nós somos. Boa noite, Silva, isso, e Roberta, sejam bem-vindas. E outro aspecto que a gente tem que colocar em relação, ao narcisista, fazer nós duvidarmos da nossa sanidade mental, é o famoso mecanismo do gaslighting. O gaslighting é uma maneira que o narcisista vai forjando situações para que nós comecemos a duvidar do que nós vemos, do que nós sentimos, do que nós falamos. Esse termo gaslighting, ele é originado de um filme, aliás, são 2 filmes, que foram feitos na década de 40 do século passado, com esse mesmo nome, Gaslighting. Um deles está disponível gratuitamente no YouTube, que é o de 1940. Depois tem um outro que é de 1944, que também está no YouTube, mas está em versão paga. As 2 versões são brilhantes, excelentes. É sim material obrigatório de ver para quem estuda, para quem é interessado, quem está em relacionamento abusivo, interessado no transtorno de personalidade narcisista, para entender melhor. E nesse filme, vou falar sobre o de 1940, que está... mas é a mesma história, são duas versões de uma mesma história. Que, na verdade, a origem é uma peça de teatro que foi escrita em 1938. Então, nessa história tem um marido
que se muda para uma casa antiga com a esposa e nessa casa tem uma herança, tem um valor muito grande e ele quer colocar a esposa internada num hospício como louca para que ele possa ficar com esse dinheiro todo para ele. E nessa época, o filme se passa na verdade no século XIX. Não existia luz elétrica ainda, então a iluminação era feita através de lampiões de gás. E como é que a gente fazia? Tinha que ir atrás da parede onde estava o lampião, regular com um botãozinho, né, a intensidade da chama, que era alimentada por gás. E aí esta esposa está na casa, numa sala, e o marido, sem que ela saiba, vai até onde está a regulagem do lampião e diminui a quantidade de gás. O ambiente fica mais escuro, diminui a chama e ela começa a falar: meu Deus, a luz está diminuindo, está escuro. Quando ele ouve isso, ele aumenta, volta para a sala. O que houve, meu bem? Está claro, não está escuro. Você está confusa, você está ficando louca. E aí tem uma empregada próxima já que olha e fala: nossa, realmente, né, a patroa não está boa da cabeça. E são inúmeras situações que essa pessoa vai criando de uma maneira que essa esposa vai se convencendo que está ficando louca. Mas não vou dar spoiler do final, vocês vão assistir para saber como é que termina. E assim é o mecanismo do narcisista com o gaslighting durante o relacionamento. Então o narcisista é campeão em desestabilizar qualquer um emocionalmente, tá certo? Porque como eles não têm remorso, culpa, eles mentem e eles têm inveja. O que eles precisarem fazer para se sentir melhor em relação a todo esse inferno que carregam dentro de si, eles farão sem nenhum tipo de problema ou desconforto. E você está no relacionamento, boa noite, psicanálise infantil, seja bem-vinda, Consuelo, bem-vinda. E aí você está no relacionamento, né, com essa pessoa narcisista, você é uma empática que busca a resolução dos problemas. Porque uma das características também dos narcisistas é que eles não buscam resolver nada, eles adoram caos, drama, confusão, assim, de uma maneira mais vulgar, baixaria, né, gente? Quem conviveu sabe que narcisista, para dar baixaria em ambiente público, dentro de casa, é grito, é escândalo, sabe, é excesso. Eles são movidos a isso, a busca de caos, drama, confusão. E você, empático, busca a solução. Você vai querer negociar, você vai querer conversar. Vamos conversar para a gente chegar num acordo? Vamos conversar para a gente conseguir colocar essa situação em paz? Então, o narcisista sabe disso. E aí ele começa a te provocar. Provoca uma, provoca duas, provoca três. E você, empático, fala: não vou discutir, não vou levantar a voz, porque não vale a pena. Vamos conversar, vamos manter a harmonia dentro dessa casa, é importante. Eu quero que a minha casa tenha uma vibração boa. Só que é tanta perturbação que tem uma hora que você é humano, você é humana, você vai explodir, você vai falar: chega, eu não aguento mais, saco, poxa, é todo dia isso. E aí vai o narcisista e fala: nossa, como você é desequilibrada, você sai gritando, você está me acusando. Como é que esta pessoa se sente? Muito mal. E fala: nossa, realmente, né, eu tô desequilibrada, Mas essa pessoa não está desequilibrada. Ela simplesmente ela suportou tanto abuso, tanto maltrato, tanta confusão, que chega uma hora que por ser humano, acaba explodindo. E começa a se culpar. E aí esse narcisista começa a fazer isso em público também. E começa a espalhar para as pessoas ao redor. Olha, eu sou casado com ela, eu a amo muito, mas, nossa, é todo dia confusão. Todo dia falando que eu que tenho que ir para o terapeuta, que eu tenho que ir para o psiquiatra, e um ciúme descontrolado, e as pessoas vão ouvindo. E um belo dia ele te põe numa situação pública e faz você... E lembra, nós vivemos constantemente dissonância cognitiva, humilhações, maus tratos, traições. Como é que a gente está? Por um fio. A gente está fraco, frágil, a gente não tem uma estrutura emocional interior consolidada, bacana, forte, não. A gente está realmente fraco, frágil. E a gente explode em público. Aí todo mundo fala: nossa, tá vendo? Ele tem razão, realmente, né? Tem problemas. E esse mecanismo eles vão fazendo. E outra coisa muito comum de narcisistas é que eles chegam e falam para você uma situação: eu vivi isso.
com uma pessoa narcisista com quem eu convivi, que dizia para mim ter viajado para vários países, fui para não sei aonde nos Estados Unidos, fui não sei para onde na Europa, estive não sei o que na Jamaica, e quando eu voltava, eu falava, puxa, aquela vez que você foi lá para a Jamaica, você visitou tal lugar? Eu, na Jamaica? Não, nunca fui. Não, mas você falou para mim que tinha ido. Não, de jeito nenhum. Você está confusa. Você está muito confusa, porque eu nunca falei de ir para Jamaica. Aliás, com quem é que você anda falando de Jamaica? Você está falando com alguém numa rede social, alguma coisa que eu não sei? Aí a gente se sente ainda culpado por algo que não fez. Não estou falando com ninguém, imagina. Tá? Então é mais ou menos, vamos ver os comentários aqui. O pessoal está falando, vamos aproveitar. A Luciana falando, é atração fatal. Pois é atração fatal. Por quê? Nós vamos ao encontro daquilo que a gente conheceu na nossa infância, está lá gravado dentro do nosso subconsciente. A gente tem um vício, né, como eu falei, psicofísico instalado, vício dos nossos hormônios. E ainda a gente encontra um demônio, né, que é manipulador, que mente, que engana, que não tem nenhum mal-estar em fazer tudo isso. Claro que vai dar o caldeirão, que vai dali sair a poção da bruxa, né? Aquela poção que vai fazer acontecer essa atração fatal, com toda essa combinação de coisas tão complicadas. A Flávia falando, assistiu o filme A Meia Luz já na adolescência. Que bom, Flávia, você já deve ter visto o filme, ficou impactada, e talvez quando você tenha encontrado o narcisista, falou, tô lembrando daquele filme, não sou doida não, agora eu sei como é que eles fazem, mas é muito bom o filme, vale a pena assistir, qualquer uma das duas versões. A Luciana falando, eu sou a ex-louca. Com certeza, todos nós que passamos por narcisistas carregamos essa pecha, saiba a gente ou não, né? Porque eles vão ter que desconstruir a nossa imagem perante a próxima vítima. Assim como a próxima vítima vai ser também passada por louca daí para frente e vai. Por isso é que não adianta a gente querer falar com a próxima vítima para alertar. Né? Quantas perguntas eu recebo aqui assim, eu quero muito falar para essa nova pessoa com quem ele está, com quem ela está, quem ele é, quem ela é. Não faça isso. Por quê? Quando você falar, essa pessoa não sabe o que é narcisismo e já ouviu uma campanha difamatória a seu respeito pesada. Você espoliou o narcisista, você maltratou, você traiu, você fez ele ficar doente, você é uma pessoa negativa, você destruiu os sonhos dele. E aí quando você vai falar com a vítima, ela é você ontem. Pensa nisso. Lembra de você na lua de mel? Pois essa vítima é você ontem. Ela fala, nossa, essa pessoa é muito invejosa. Realmente ele diz que ela não se desapegou, que ele não se desapegou. E é a verdade. Então nós somos todos os ex-loucos e as ex-loucas, Luciana. Luciana falando que assistiu A Meia Luz, que é muito bom, isso mesmo. Pedro, e quando a pessoa só critica tudo que você fala, pensa, inclusive a sua condição física e abaixa a sua estima. Isto é parte do manual de funcionamento deles, Pedro. Te criticar. Quando você está na fase de lua de mel, você é lindo, você é linda, né? Até os seus pequenos defeitos são charmosos, são fofinhos. Mas depois eles têm que passarem a te colocar muito abaixo do que você realmente é, porque nenhum de nós, na verdade, é ruim ou feio, cada um de nós tem sua beleza individual, seus valores individuais. Mas eles têm, em princípio, né, é regra básica, inveja patológica dos seus parceiros, as pessoas narcisistas. Eles têm inveja de tudo o que nós empáticos possuímos. Pode ser a nossa alegria, pode ser a nossa bondade, pode ser nossos amigos, nosso sucesso, qualquer coisa. Porque dentro da cabeça de um narcisista, eles são merecedores de muito mais direitos do que nós. Nós somos fracos, porque nós temos emoções, nós somos manipuláveis. Mas eles não conseguem, como foi dito, sorrir espontaneamente. Eles não conseguem sentir amor. Eles não conseguem ter saudade de alguém. Eles não conseguem se apaixonar por ninguém. E apaixonar é muito bom, né? É muito bom de gostar de alguém. É bom de amar alguém. Quando você ama uma pessoa e abraça, é uma conexão tão gostosa. Nenhum narcisista tem isso. Então, eles precisam, dia após dia, fazer você acreditar que você, Pedro, é como ele, como ela. Que você é ruim, porque, na verdade, narcisistas se acham péssimos interiormente.
eles têm uma péssima, baixíssima autoestima. Eu convivi com uma mulher narcisista uma época, não sabia o que era narcisismo. Hoje é que eu consegui juntar uma coisa com a outra. E essa mulher falava assim, eu tenho uma autoestima tão baixa que quem aparece na minha frente eu descarrego tudo em cima dessa pessoa. E eu não quero nem saber, aí eu fico melhor. Esse é o modo, esse é o raciocínio do narcisista. Então você fala, tudo que você fala, pensa, sua condição física, é pensado. Cada ato do narcisista é milimetricamente calculado para nos destruir, para fazer a nossa autoestima diminuir, para acabar com a nossa personalidade. E o interesse final é que a gente acabe se sentindo como eles se sentem. Que dentro de nós só exista vazio, raiva, angústia, tristeza. Que a gente vá perdendo a nossa capacidade. Quer dizer, é uma perda temporária, porque nós temos, é nosso. Mas a gente entra em jogos psicológicos, jogos de manipulação que estabelecem essas crenças em nós, através do processo terapêutico que a gente desmonta. Então, eles querem que a gente fique neste inferno em que eles vivem. E aí a gente entra no outro aspecto, que é como a doutora Flávia perguntou, acerca de seres reptilianos, frequência. Por quê? Todas as nossas emoções geram uma frequência emocional no nosso corpo, né? Nosso corpo emana uma energia elétrica, pode até ser medido. Então, quando a gente tem uma emoção, gera inclusive uma ondas cerebrais diferentes. Tem todo um estudo sobre isso. E quando você está em tristeza, raiva, vazio, angústia, você está numa frequência. E é nessa frequência que os narcisistas querem que nós estejamos para o resto de nossas vidas, infelizes. Eles olham e falam, viu? Está aqui comigo no inferno. Você era uma pessoa alegre, feliz, agora você está aqui. E ele vê, né, os seus pontos delicados, porque eles têm um faro, né, uma percepção de predador. Existem, sim, vamos dizer que uma percepção natural e uma percepção sobrenatural. A do narcisista eu coloco como sobrenatural, porque ele não faz esforço para perceber. Ele olha e já sabe como fazer, como agir. Então, ele vê você, que mesmo com as nossas imperfeições, nós temos beleza, nós temos alegria, e ele vai te convencendo de que não, você não tem, você não tem, você não tem. E aí, quando você toma conhecimento, consegue perceber, você está lá no fundo junto com eles, completamente intoxicado com toda essa negatividade. E dali para sair é uma jornada, né? É o trabalho que eu faço, que tantos profissionais fazem, de ajudando, né, o sobrevivente a se reencontrar, restabelecer sua autoestima, restabelecer sua personalidade. E é uma jornada árdua, né? É um tempo para a gente se refazer. Mas eles fazem isso tudo de caso pensado. E não acredite em uma palavra do que o narcisista falou, da narcisista falou para você, tá, Pedro? Isso aí é tudo pensado para te destruir pela inveja que eles têm da gente. Vânia, são demoníacos. Concordo plenamente. Eu acho que não é natural, é sobrenatural, não é humano. Eu convivi. E essa é uma percepção, gente, de quem é sobrevivente. Não vamos esperar que quem não é sobrevivente consiga entender isso tão facilmente. Porque a gente sentiu na pele. A gente sentiu na pele o que é conviver com o mal. A gente sentiu na pele ter um robô do nosso lado. Uma pessoa que não tem emoção no olhar. Uma pessoa que enjoa de outras. Enjoa de tudo. Uma pessoa que não se conecta emocionalmente a nada. Só quem passou por isso aí sabe como é que é. E eu concordo, são demoníacos. São seres que carregam essas trevas dentro de si. E vamos pensar que também podem ter entidades que os acompanhem, se eles não forem essa entidade, né? Outras que os acompanhem, que façam companhia para eles, que é da mesma frequência, né? Que é desse mesmo mundo sombrio onde eles vivem. A Ariana falando, sim, ele me xingava bem baixinho e quando eu explodia e começava a gritar, ele falava que eu começava descontrole. Exatamente, Ariana, é assim mesmo. Eles vão provocando. E o narcisista, ele não precisa sair gritando, dando escândalo, não. Ele faz as coisas de maneira sutil. Existem aqueles que têm os traços de psicopatia que vão partir por uma violência física, muitas vezes. Eles não precisam. Eles sabem, né, fazer a coisa sutilmente, imperceptivelmente para os outros. Para nós, não.
Às vezes não precisa nem abrir a boca, são gestos, né? Eu convivi com uma colega de trabalho narcisista uma época. Hoje eu consigo identificar, né? Quando eu convivi eu não sabia. Hoje eu vou trazendo os fatos e vou ligando. E ela tinha o hábito de ficar batucando os dedos na mesa, né? Então todo mundo trabalhando, sabe, concentrado, e ela com aquela batidinha com os dedos na mesa, aquilo irritava. E aí todo mundo, poxa, para com isso. Ai, tá bom. 2 minutos depois começava de novo. Aquilo é criando um desgaste, quer dizer, não precisava nem abrir a boca. Às vezes são gestos, um olhar que sabe que provoca uma irritação. E é exatamente isso, eles são muito hábeis, eles nos conhecem, sabem como manipular. E, gente, isso acho que reforça, né, o comentário de que são demônios. Como é que isso está dentro de uma pessoa assim? Porque nem todo narcisista é estudado, eles são muito racionais, eles têm a parte racional muito rápida, né? Eles não usam a emoção, então tudo é processado muito rápido. Mas nem todos são cultos ou estudaram psicologia, não, mas eles sabem. Eles têm um compêndio de psicologia dentro de si para entender como é o funcionamento do ser humano e ir lá manipular, sem nem pensar. Por isso é que a gente entra na história feito pato. Como é que essa pessoa faz isso? Como é que ela consegue fazer tão rápido? Eu não consigo nem entender. Pois é, isso para mim confirma a teoria de que são demônios. Então, Murilo, boa noite, seja bem-vindo. A Érica falando, já fui vítima de um e é exatamente isso. Para piorar, ainda era ariano. Ai, Érica, aí você tocou num assunto delicado. Eu tenho também muitas experiências com pessoas do signo de Áries. Tem pessoas que são maravilhosas, generosas, ativas, né? São muito rápidas para fazer isso, me agrada, eu gosto, mas tem também aqueles que eu até brinco falando que é satanárias, tá? São algumas particulares, mas eu tive algumas experiências com pessoas de Áries também, que foi bem delicado. Mas existem outras que são maravilhosas. Na verdade, não é signo que define, não, né? Não é signo, não é raça, não é nada. É o interior da pessoa que faz a diferença. Mas o ariano, na verdade, ele tem uma natureza um pouco mais explosiva, mas também depende de todo um desenho de mapa, né, gente? Não é só o signo, tem todos os elementos. Mas é sempre o que conta é o que está dentro de nós. E há 10 anos já não me envolvo com ninguém porque me traumatizei. A gente fica com um pé atrás, né? A gente fica com muito medo de novo de se relacionar, mas existem pessoas boas sim, Érica. O importante é você, através do trabalho terapêutico, e desfazendo lá de dentro de você a familiaridade com o lar de infância, onde você viveu, que provavelmente deve ter acontecido abusos, onde você recebeu migalhas de amor. Tudo isso ficou gravado dentro do seu subconsciente, através de emoções. E quem nos leva ao encontro do que nós vivemos é a nossa mente subconsciente. Ela nos leva até lá. Porque imagina que tudo que a gente viveu desde a barriga da nossa mãe está guardado dentro de nós. Absolutamente tudo. Expressão facial, expressão corporal, cheiro, som. Nessa conversa que nós estamos tendo, nós estamos captando através dos nossos sentidos 15% de tudo que está acontecendo. Vocês estão me vendo, vocês estão sentindo o que está ao redor de vocês, a cadeira onde vocês estão sentados. O restante, os outros 85%, o subconsciente fatura totalmente, a gente nem percebe. Então tá tudo aí dentro. Quando o seu subconsciente olha para alguém, ele escaneia essa pessoa para você. E aí você olha e fala, nossa, simpatizei, nem conheço, mas eu gostei dessa pessoa. Então você fala, santo não bateu, não gostei, não conheço e não gosto. É o seu subconsciente dizendo, olha, tá vendo? Isso aqui é compatível com você, esse não é. Então, quando a gente desfaz essa familiaridade, o subconsciente nos leva em busca de pessoas diferentes. Não pessoas que vão nos causar abuso emocional, não pessoas que vão nos dar migalhas de amor, mas sim pessoas que vão equivaler a uma nova programação positiva que você vai trabalhar dentro de você. Isso você vai conquistar através do autoconhecimento, da disciplina, da prática e do processo terapêutico. Por isso que é tão importante o sobrevivente ir fazer esse caminho, essa jornada de autoconhecimento e de transformação interior. Doceria, seja bem-vinda, boa noite. Érica, tive ajuda espiritual pesada para conseguir me libertar. Sim, Érica. Eu relutei muito tempo em falar sobre isso,
porque eu faço um trabalho terapêutico, eu não sou terapeuta espiritual, nada, mas eu sou uma sobrevivente e eu também precisei de ajuda espiritual para me recompor, porque eu saí da convivência com uma pessoa extremamente negativa e que claramente tinha influências negativas ruins. Eu saí intoxicada. O processo terapêutico me ajudou, nossa, demais. Consegui me reerguer minha autoestima. Agora, existiam pedaços meus que ainda estavam desfeitos. É uma sensação de que eu não conseguia voltar a ser exatamente quem eu era. E eu tive sim essa ajuda através do caminho espiritual. E cada um de nós vai em busca daquele que atender. São muitas opções. Agora, não vamos trilhar a busca do caminho espiritual com ilusão, gente. Sexta-feira vocês assistam a minha live lá com o Sandro Marsola, porque dentro de ambientes religiosos, narcisistas florescem, estão em todo canto. Porque quem vai buscar um caminho espiritual vai por causa da dor. Muito difícil que vá por causa do amor, por causa da curiosidade. Não, vai porque está sofrendo. E vai porque está sofrendo e digo mais, pela minha experiência, está sofrendo em 99% dos casos porque conviveu com narcisista, seja na família, seja no casamento. Quem vai buscar ajuda religiosa, quem vai buscar ajuda espiritual, é porque passou na mão de transtornados com grande possibilidade de chance. E aí desconhece o que é narcisismo, até porque se conhecesse também já estaria conseguindo faturar melhor todo esse sofrimento. E aí chega sofrido, chega precisando de apoio e ajuda. O narcisista quando vê isso, um codependente pedindo ajuda, ele já passa o garfinho na faca, sabe quando você vai comer, já faz barulhinho com os talheres? Pois é assim que o narcisista vê. Então eles pipocam os ambientes religiosos. Tá? Não se iludam achando que vai chegar lá, vai ter anjo, vai ter santo. Não, o demônio está dentro dos ambientes religiosos, dentro dos caminhos filosóficos. Existem muitos narcisistas good vibes, praticam meditação, pregam a paz no mundo, o amor uns aos outros. E olha, aquelas pessoas que sempre chegam a falar assim para você, você tem que perdoar tudo na sua vida, sempre. Desculpa, porque a causa está sempre dentro de você. Você pode ver se não é narcisista, tá? Porque eles adoram esse tipo de discurso. Não que o perdão não seja bom, não que o perdão não seja curador e necessário, mas existem situações em que a gente tem que primeiro entender muito bem, para depois ver como é que processa esse perdão, e às vezes não é nem um perdão, é uma aceitação. Mas esse argumento os narcisistas usam para manipular de maneira pesada, então tem que ficar atento. Boa noite, Fátima, seja bem-vinda, Nádia, Tati, Janaína, obrigada da presença. O Pedro comentando uma aptidão nata para ressaltar os defeitos e criar discussão sem motivos. Exatamente. Eles precisam te diminuir para se sentir bem, porque eles carregam um inferno dentro de si. Imagina, Pedro, o que é não conseguir sentir amor em nenhum momento da vida. Não conseguir ter alegria em nenhum momento da vida. O que sobra? Inferno. E aí eles veem você feliz, alegre, sorridente, e a raiva e a inveja de você. Então eles vão te diminuir. Porque aí quando você estiver triste, mal, eles falam, viu? Está aqui comigo no inferno. E além do que, eles vão causar esses males a longo prazo dentro de nós. Porque eles sabem que essas coisas ficam marcadas dentro de nós. E aí, anos depois ainda, eles falam, viu? Essa pessoa não esquece de mim. Ela está no inferno junto comigo até hoje. Então, veja como é sinistra a manipulação que eles fazem. E criar discussão sem motivos é isso. O narcisista precisa de caos, drama, desarmonia, confusão para se sentir vivo. Porque se ele não tem toda essa agitação do lado de fora, ele vai ter que olhar para esta dor lá dentro dele. E tudo que o narcisista faz é para não olhar para esta dor. Eles destroem pessoas para não olhar o quanto eles são ruins. Eles fazem mal para não olharem dentro de si e verem a porcaria que são. Porque é uma dor tão grande, que eles fogem o tempo todo disso. Por isso é que precisa dessa confusão para fazer uma cortina de fumaça, para não ver essa dor. Luciana falando, a pior raça é dos ocultos, bonzinhos, que se colocam como cuidadores e caridosos, para inglês ver. Pois é, são os narcisistas ocultos, vulneráveis. Os narcisistas ocultos, os
mais vulneráveis, eles carecem daquela confiança que o narcisista grandioso tem. Eles têm a mesma natureza perversa, mas eles não têm tanta confiança para agir, né, na maldade de uma forma aberta, escancarada como os outros fazem. Então eles se travestem de coitadinhos, de good vibes, aí aquela roupinha, né, surradinha, porque o narcisista grandioso adora se vestir bem, se cuidar, né, apresentar uma coisa de grife, de marca. Os ocultos não. E existe aí algumas pessoas que falam, dentro do meio religioso prevalecem e a maioria são os narcisistas ocultos. Não se enganem, existem muitos narcisistas grandiosos também, que gostam de se apresentar bonitões, poderosos, sejam líderes, sejam seguidores, tá? Não tem uma prevalência não, existem muitos dos grandiosos também. Mas esses são horríveis, porque são muito manipuladores, é uma coisa, sabe, que pega e engana, né, talvez numa coisa tão importante, tão sagrada, né, que é a nossa fé, que é a nossa crença no poder superior, uma crença de que o mundo pode ser melhor. Esses falsos bonzinhos atacam muito essa parte, né, tão nobre. A Ariana dizendo, o ex-narcisista tinha muitos pesadelos, fazia muitos barulhos e quando eu acordava ele dizia que estava com um pesadelo, que estavam enforcando. E ficava com raiva, dizendo que eu não acordava. Pois é, a gente nunca sabe o que faz, né? Se acorda, toma bronca, se não acorda também. Porque tudo que a gente fizer sempre vai ser errado. E esse é um outro relato comum também de eu ouvir, Ariana, sobre pesadelos. Eu passei por uma situação com uma pessoa narcisista que eu convivi uma época também, que acordava aos gritos. De que estava sendo perseguida, tem alguém querendo me pegar, e acordava gritando, chamando a mãe. Era bem comum. Eu acho que é porque eles têm companhias horrorosas, né? Não adianta. E o que acontece? Quando a gente dorme, o nosso subconsciente bota a casa em ordem, né? O que tem que guardar fica, o que é para jogar fora vai embora. Então imagina qual é o material que é processado dentro desse subconsciente. Só coisas horrorosas. Então não tem como vir um sonho bom, uma emoção boa, porque eles não viveram nada de bom no dia todo. Foram só coisas ruins. Mas isso também, muitos sobreviventes falam sobre esses pesadelos. E aí, como disse a doutora Flávia, como disse a Vânia, seres demoníacos, seres reptilianos, podem ser eles mesmos ou podem estar junto com essas pessoas. E a Ariana, e que era só eu estar perto que ele tinha esses pesadelos. Mas é sempre assim, Ariana, a gente está perto, a gente faz mal, tudo que a gente faz é errado, a culpa sempre é nossa. A guerra da Ucrânia, eles vão falar que a culpa é nossa, tá? Não, a guerra começou porque você... Entendeu? A culpa é sua. Isso é o mecanismo de inversão de culpa, porque eles nunca são culpados. Se eles forem culpados, eles têm que admitir que eles são ruins e errados. E eles não são. Eles são perfeitos, são maravilhosos, porque eles não podem olhar para dentro de si, eles não se autorregulam, eles não veem que tem coisas que devem ser melhoradas dentro de si, eles não conseguem ver. Por isso a culpa sempre é sua. É uma maneira de jogar esse lixo para você. E é isso que eles fazem o tempo todo, né? A culpa é sua, você é ruim, eles vão tirando essa porcaria de dentro deles. O negócio aqui é uma aparência humana para algo que não é humano, para algo interior que não é humano. Porque se fosse humano, não teria somente lixo. Porque nós temos lixo, todos nós lixos emocionais. Todos nós temos, ao longo da nossa vida. A questão é, essas pessoas só têm lixo. Então elas vão jogando isso para fora. Mas é com uma roupa, uma aparência de um empático. Mas não são. Eles parecem serem iguais a nós, mas não são. João Alexandre, são muito manipuladoras, exatamente, te fazem estourar cartão de crédito. Fazem, João Alexandre. E olha, fazem estourar cartão de crédito e ainda depois vão querer tirar mais coisas de você, porque afinal de contas foram responsáveis por tudo de bom na sua vida e vão para a justiça e arrumam um problema, exatamente. Então, extremamente manipuladores, cruéis e não conseguem ter raiva, não conseguem ter culpa, remorso, pedir desculpas. Eles fazem tudo isso e não dói nada dentro deles. Eu posso dizer que todo mundo que passa por um relacionamento abusivo com um narcisista sai sim lesado financeiramente. Todos, sem exceção. Vamos ver, a Samal falando, meu ex também sempre dizia que tinha pesadelos. Pois é, Samal, é bem comum ouvir essas colocações.
Psicologia, Denise, seja bem-vinda. Luciane, boa noite, obrigada da sua presença. Fabiana, boa noite. A Luciane falando, eles minam literalmente a nossa alegria. Pois é, Luciane, porque você vai se contagiando com essa toxicidade deles. Não tem como você continuar uma pessoa alegre. E cada vez que você está alegre, essas pessoas vão vir destruir sua alegria. Porque eles não conseguem sentir, eles têm raiva. Então, eles vão querer destruir sua alegria. Porque nem é bom ficar alegre do lado dessas pessoas. Porque a gente vai acabar sendo atacado. Eles têm raiva da nossa alegria. Então, você vai acabando. E o que acontece? A gente quer tanto voltar a sentir aquelas mesmas coisas boas do período de lua de mel, que a gente vai constantemente se esforçando para tentar agradar. Que a gente fala, não, ele não é mais legal comigo, ela não é mais bacana comigo, como era no começo, porque eu estou errada. E a gente vai buscando agradar. E conforme a gente agrada, a gente vai abrindo mão de nós. E aí a nossa alegria vai indo embora, porque a gente acaba não sendo mais a gente mesmo, né? Nós não somos mais nós mesmos. E aí não tem conexão com a nossa essência interior, com aquilo que a gente veio fazer aqui, né? Que é viver a nossa própria personalidade. Então a nossa alegria some. Isso é muito comum da gente ouvir também. Oi, Fabiana, você não está conseguindo ouvir o áudio? Talvez se você sair e voltar a entrar, você consiga ouvir. Você não está nem ouvindo, perdão, não estou te falando, melhor você sair e voltar. Vânia, a culpa de tudo é nossa. Claro, a guerra da Ucrânia é a culpa do sobrevivente, Vânia, não tenho dúvida. Eu me lembro. Olha, gente, vocês sabem que eu cheguei uma vez a me sentir culpada porque o supermercado estava cheio? Porque era uma cara tão feia, uma coisa tão desagradável, que eu estava na companhia dessa pessoa narcisista. E assim, era um desagrado tão grande, tudo estava ruim ali, e eu acabei me sentindo culpada. Não era consciente, mas assim, me sentia mal porque esse mercado estava cheio, estava fazendo aquela pessoa tão infeliz. Doido isso, né? Hoje eu consigo ter consciência. Eu falava, nossa, sabe, eu tentava ficar fazendo uma coisa bacana para a pessoa se sentir melhor. Muito doido, a culpa sempre é nossa. Psicanálise infantil é um poder de manipulação por parte dos religiosos que é muito grande. Eles imitam muito bem. O meio religioso termina sendo um palco, são atores. Exatamente, assiste a live na sexta-feira, psicanálise infantil. Mas vamos voltar a falar um pouquinho então do gaslight, gente, porque é um mecanismo muito comum e eles fazem isso o tempo todo. Agora, a gente tem que prestar muita atenção nessa questão do gaslight, porque aqueles que estão ao nosso redor, os nossos amigos, nossos familiares, começam a ter também certeza de que nós somos pessoas problemáticas, de que nós também não somos lá muito equilibrados, porque o narcisista vai assim, espalhando essas notícias. E ele, lembrem-se, ele ou ela, tá? Homem ou mulher, eu coloco muito no ele, mas lembre-se que mulheres também são narcisistas, têm narcisistas. E aí vai espalhando tudo isso, e no momento da saída do cativeiro, em que você vai precisar de uma rede de apoio para te acolher, quando você for explicar o que está acontecendo, o porquê de você estar saindo de tudo aquilo, todo mundo que ouviu essas mentiras, que ouviu essa campanha de difamação, não vai dar credibilidade para você. Então você vai estar sozinho. Você vai estar recebendo apoio sim dessas pessoas, mas com muitas limitações, dando razão para o narcisista, fornecendo informações para ele. Então o gaslighting compromete muito o momento da saída do sobrevivente do cativeiro. E a gente precisa de pessoas ao nosso redor, só que a nossa imagem é a mais horrorosa possível que o narcisista foi construindo ao longo do tempo. E existem momentos em que a gente vê que o sobrevivente começa a entrar, sim, 100% na crença de que tem problemas sérios. Ele começa a acreditar e começa a entrar em medicação psiquiátrica pesada, começa muitas vezes a aceitar passar por um tratamento psiquiátrico sério, de tão intensa e macabra que é a manipulação. Eu já ouvi sobreviventes contando, eu estive internada no hospital psiquiátrico, tinha dias que eu não conseguia
nem dar um passo para fora da cama de tanto remédio que eu tomava. Então, dependendo do grau de manipulação, dependendo do quanto aquela pessoa entra nessa teia maligna, a gente pode chegar a este ponto, tá bom? Então vamos lá, vamos ver a Luciane. Eu chamava de ser sem luz, mas é uma pessoa realmente sem alma. Pois é, a gente quando olha nos olhos do narcisista vê que não tem nada ali dentro, é um vazio, né? É um robô olhando. Cada um de vocês pega uma fotinho das pessoas narcisistas com quem conviveu, dá um recorte só nos olhos, mais de um ângulo. É bom sempre a gente ter vários ângulos e dá uma analisada. Como é a sensação? Qual é a sensação que vocês têm olhando para esses olhos? Vocês vão ver, não tem nada ali atrás. O Pedro, o narcisista que ostenta grifes ou riquezas materiais é uma forma de fuga, de olhar para dentro de si mesmo? Não. Ele ostenta tudo isso para conseguir a admiração. De uma maneira, é para consolidar essa falsa personalidade grandiosa, porque a personalidade original deles está afundada, eles negaram, eles quebraram. Então eles criam essa falsa personalidade grandiosa para que todos pensem que eles são poderosos, que eles são maravilhosos. Então, de uma maneira, é uma fuga de olhar para dentro de si mesmo, mas também para garantir que o mundo nunca duvide de que ele é alguém maravilhoso. Porque eles têm que passar essa imagem para poder, inclusive, manipular com mais maestria, tá? Que eles são sempre muito bons, maravilhosos, corretos. Mas é sim também essa dificuldade de olhar para essa dor que está lá dentro. Helenice, tem algo pior que uma sogra narcisista? Ai, nem fala, Helenice, eu entendo o que você está me falando. Sogra é um assunto desafiador, eu digo isso, mas uma sogra narcisista não é para os fracos, porque elas vão infernizar o relacionamento do começo ao fim, né? Elas vão querer trazer os netos para junto delas, vão querer se meter na vida do casal em todos os aspectos. E, sendo uma sogra, né, o filho provavelmente é um codependente dessa mãe narcisista. E aí, muitas vezes, né, de uma maneira assim, simbólica, ele é casado com ela já, né? Esse filho é tão codependente que ele é casado com essa mãe. Essa mãe sempre tem razão. Essa mãe tem que vir para casa do casal, né? Tem que estar junto. É horrível. Tá? Eu entendo que você... Um dia vamos fazer uma live de sogra narcisista, a gente vai se aprofundar, mas é muito complicado. Agora, se existe algo pior, eu acho que é pais codependentes terem um filho narcisista. Isso é bem complicado. Vamos fazer uma live sobre isso também. Obrigada, Luciane. Obrigada pelo apoio ao meu trabalho. A Fabiana, tenho mãe e irmã narcisista. Você é uma sobrevivente. Nós temos esse nome porque nós somos fortes. Ah, que bom. Você está ouvindo, Fabiana. Ótimo. Lara, eu colocava a música de Marisa Monte para ouvir. O ex diminuía falando mal do que eu ouvia, mas com os outros ficava mostrando o contrário, que tinha bom gosto musical. Pois é. Olha aí a dissonância cognitiva. Quando a Lara ouvia Marisa Monte, o narcisista ia lá, baixava, falava que a música não era boa, que aquilo não era legal. Quando ele estava com pessoas do lado de fora, ele falava, nossa, que bacana a música da Marisa Monte, eu adoro. E o que a Lara ia fazer? Você é mentiroso! Você fala que não gosta da Marisa Monte, agora na frente de todo mundo você fala que gosta. As pessoas falam, nossa, desequilibrada a Lara, né? E ele ia fazer aquela cara, né, de santo, de equilibrado. Tá vendo o que eu tenho que aturar? Essa mulher fazendo comigo? Não posso nem ouvir uma música, não posso nem elogiar. Eu amo essa mulher, mas é complicado lidar com ela. Perdão, estou usando o seu nome, tá, Lara? Mas só para poder deixar mais claro para todo mundo. É assim. E aí você fala, mas pera lá, ele gosta ou não gosta? Tô ficando louca, ele falou para mim que gostava, que não gostava, agora tá falando que gosta. E tudo isso é calculado, isso tudo é feito intencionalmente. Fabiana, sim, eles usam a religião muito, a live de sexta-feira vai ser boa, a gente vai ser poderosa. Convivi com 2 anos e destruíram tudo ao meu redor, casamento e filhos. Olha, você conviveu anos com 2 narcisistas. Pois isso é o que sobra de um relacionamento com uma pessoa narcisista, destruição. Destruição da família, do patrimônio, dos nossos recursos interiores, da nossa alegria, da nossa saúde física. Saúde física do sobrevivente abalada. Né? Você passa tanto tempo em estresse, seus hormônios em desequilíbrio, que a sua saúde física é sempre devastação.
A Luciane falando, ele me chamava de louca. Fabiana, somos os bodes expiatórios, sacos de pancadas. Não somos, Fabiana, eles nos escolhem, mas nós não somos sacos de pancada, nós não somos bodes expiatórios. Eles nos convencem, né? Porque todas as pessoas que são autoridades emocionais para nós calam diretamente dentro do nosso subconsciente. É uma hipnose, porque hipnose a gente não precisa estar de olhos fechados para que aconteça. Então nós somos hipnotizados que nós somos sacos de pancada e bodes expiatórios. Nós não somos. Nós somos pessoas maravilhosas, fortes, capazes, dignas de respeito, de receber muito amor. Eles não vão vencer para sempre. Fiquei internada por 6 meses por isso. E lá descobriram a manipulação de minha mãe e irmã. Pois é, a Fabiana está relatando que ela chegou a ser internada. É esse tipo de situação que eu descrevi para vocês. Tá? A gente pode chegar a um extremo em que a pessoa vá sim passar por um tratamento severo, que pode, dessa maneira, causar sequelas muito intensas. A Fabiana falando que passou a vida olhando os olhos da mãe e sempre perguntei onde estava o brilho da alma. Pois é, eles não têm esse brilho dentro de si. Flávia, é uma condição física imutável? Ela pergunta. Flávia, existe uma comprovação de que o cérebro dos psicopatas tem uma formação defeituosa, tá? Não existe esse consenso em relação ao narcisista ainda. São feitos muitos exames de imagem que mostram alguns distúrbios, mas não há, como na psicopatia, essa definição que há sim um defeito cerebral. Então a condição do narcisista, em princípio, ela é interior. Mas estudos mostram já que, por exemplo, narcisistas, como psicopatas, têm uma descarga de testosterona bem mais intensa no organismo do que, por exemplo, um empático. Agora, é mais uma condição interior. É imutável? É imutável porque essas pessoas não desejam mudar. Lembra que eu falei que eles não querem olhar para a dor interior que tem dentro de si? É isso que nos faz mudar, a gente olhar para dentro de nós e dizer, tem coisas aqui que precisa mudar, que eu não estou feliz, eu não estou bem, eu não sou o que eu queria ser, não sou o melhor, então eu preciso me conhecer, preciso fazer um trabalho terapêutico e aí ser uma pessoa melhor, viver melhor. Só que quando a gente olha para dentro de si e vê que a gente não é como a gente gostaria, isso dói, mas a gente consegue lidar e vai buscar ajuda. O narcisista e o psicopata não fazem esse movimento. Eles não querem olhar para esta dor lá dentro. Porque tudo que eles fazem é exatamente para não entrar em contato com isso. Por isso que quando você descarta um narcisista, antes dele descartar você, você leva ele a ver que não é uma pessoa tão perfeita e maravilhosa, que ele não é querido por todos, e aí você mostra, você faz ele entrar em contato com essa dor. Explode a fúria narcísica. Ele entra em modo psicopático de agir e sai destruindo sua vida. Então, por eles não se autorregularem, por eles não quererem mudar, vai continuar assim. Não há o que fazer? Não, porque quem tem que mudar é cada um de nós. A gente não vai poder mudar um narcisista se eles não desejarem. E eles não desejam. Eles acham que nós somos problemáticos, nós somos fracos, nós somos inferiores. Eles são o todo de tudo. Então, não tem como a gente fazer alguém mudar. Existem causas sobrenaturais. Então uma pessoa foi modificada. Por exemplo, Paulo, né, na Bíblia, Paulo era um narcisista. Ou um psicopata, porque ele matava os cristãos. E depois ele encontra Jesus e se transforma num homem bom. Aí é uma causa sobrenatural. Agora, no natural, a gente tem que querer mudar. E eles não querem mudar. Boa noite, Maior. Seja bem-vinda. Luciane. Pessoal, daqui a pouquinho a gente já vai estar encerrando nossa live, porque senão fica muito longa e depois as outras pessoas não conseguem assistir. Vamos ver algumas últimas perguntas. A Lara falando, mas foi bem isso. Que bom, Lara. Ainda bem que você compreendeu minha colocação. Fabiana, chamo de cara de pobre coitado, é bem isso mesmo. Sim, eles são atores de Hollywood, Fabiana, faz aquela cara de convence, né? Cada história triste.
Depois é que a gente lembra, fala, meu Deus, como é que eu fui acreditar naquilo? Mas eles são muito convincentes. A Lara dizendo, até hoje ele fala na rua que se preocupa comigo, mas que eu queria coisas impossíveis no relacionamento. Olha, né? Sabe, eu me preocupo com ela, mas ela, sabe, não tinha como. Era muito amor meu por ela, mas eu não tinha como atender, era demais. Sabe, eu me dei tanto, mas eu sou frustrada até hoje. Essas coisas, né, Lara? Você entende, mas é bem esse tipo de coisa mesmo que eles falam. A Luciane falando, a felicidade do meu ex quando eu quebrei a porta, adorava falar para os outros e eu passava por louca. Pois é, Luciane. Por isso é que a gente fala, né, da técnica da pedra cinza, que é um exercício sobre-humano, porque na pedra cinza a gente não pode entregar atenção nem emoção para eles. E eles provocam, porque quando a gente não entrega isso, eles não têm alimento. Então, a gente tem que se controlar, porque cada gesto, cada ato nosso vai ser usado contra nós. Aliás, cada coisa que a gente conta para um narcisista, ele vai jogar contra nós. Você não conte nada, não fale nada, não se abra, não bata de frente, nada. Tudo será usado contra nós. E olha isso, ele conseguiu que você quebrou a porta no momento do desequilíbrio, deve ter sido tão provocada tantas vezes e ainda acabou depois, né, servindo para os outros verem que você era louco. É isso mesmo. A Lara falando uma coisa que percebia que meu ex não de ignorância no WhatsApp para eu não ter como provar. Pois é, eles são mestres nisso. Gente, nós vamos agora encerrando a nossa live. Todas, olha, Luciane, Marlene, Pedro, Fabiana, mandem suas questões para mim pelo direct para eu responder para vocês, tá bom? Estão sempre mentindo. Fabiana falando que saiu de casa, essa relação narcisista. Pois é, Pedro, você pode mandar, por favor, pelo direct para mim essa pergunta? Eu respondo para você em seguida, para que a gente não fique com a live tão longa. E na semana que vem, quarta-feira, voltamos com mais uma live, né, falando. E sexta-feira vai ser quente, vai ser muito legal. O Sandro é um ex-pastor de uma congregação, agora ele abriu, né, o próprio caminho dele, a própria congregação dele, e vamos falar desse assunto tão desafiador, né, que é o narcisista religioso. Espero vocês todos lá. Muito obrigada pela audiência de hoje, muito obrigada pela audiência, pelo apoio ao meu trabalho, e na quarta-feira que vem nos encontramos de novo. Obrigada, gente. Boa noite.